Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu me chamo Cássia e para mim é um grande prazer fazer parte desse lindo projeto Elas, Mulheres que Marcaram História. E hoje nós vamos falar a respeito de uma mulher chamada Esté. Esté, ela foi um instrumento de Deus, usada pelo Senhor para livrar o povo de Deus. A Bíblia fala que a história de Esté, ela acontece aproximadamente 450 anos antes de Cristo. E Esté era uma jovem órfã judia que foi levada juntamente com seu povo para uma cidade chamada Suzã. Suzã, ela fazia parte do Império Medo-Persa. E Esté, Hadassa, ela é levada para morar juntamente com o seu primo. Ela foi criada pelo seu primo, chamado Mardoqueu. Mardoqueu, ele trabalha no palácio do rei Assuero. E um dia o rei Assuero, ele dá uma grande festa. E o objetivo daquela festa é mostrar toda a sua glória, toda a sua riqueza. E um desses dias, o rei Assuero, ele manda chamar a sua rainha para mostrar a beleza daquela mulher diante dos seus convidados. E a Bíblia vai falar que a rainha Vasti, no momento em que é chamada, que é convocada pelo rei, ela nega-se, ela sente-se ofendida e ela não vai até aquela festa. Naquele momento, quando o rei Assuero ele fica sabendo da rejeição da rainha Vasti, o seu coração ele muito se enfurece e ele recebe conselhos dos vários príncipes, dos convidados que estavam ali, para que escolhesse para si uma nova rainha. E assim, todas as moças daquela região foram convocadas a participar daquele processo de seleção para a escolha de uma nova rainha. E dentre elas estava Hadassa, a Esté, que foi levada para o palácio. E Esté passou por todo um processo de preparação. E quando Esté é convocada a apresentar-se diante do rei Assuero, ela acha graça diante daquele rei e é escolhida como a rainha do rei Assuero. Mas naquele palácio existia um homem mau chamado Amã. Amã, ele observa que Mardoqueu, o primo de Esté, ele não curva-se diante dele. E Amã, ele fica com seu coração muito enfurecido, muito enraivecido, quando ele percebe que Mardoqueu ele não curva-se diante dele. Então, a partir dali, Amã começa todo um plano de destruição para com a vida de Mardoqueu. Ele também descobre que Mardoqueu ele é judeu. Então, ele forja toda uma situação diante do rei, para que o rei assinasse um decreto para destruir todo o povo judeu. Mardoqueu fica sabendo ali daquele plano e manda avisar Esté que o povo de Deus, o povo dela, estava correndo sério perigo. Então Esté, ela manda avisar a Mardoqueu, pede para que Mardoqueu ele convoque todo o povo judeu para estarem ali juntamente com ela, por 3 dias e 3 noites estarem orando e jejuando por aquela causa. E a Bíblia vai falar que Esté, ela vai até diante do rei. Ninguém poderia chegar até o rei sem ser convocado, sem ser convidado. A vida de Esté naquele momento ela estava correndo um sério perigo, um sério risco. Mas Esté, ela vai até diante do rei e Esté mais uma vez acha graça diante dos olhos daquele homem. E aquele homem ele pergunta para Esté o que é que ela desejaria, que até metade do seu reino ele poderia lhe dar, ele lhe concederia. E naquele momento Esté, ela faz um banquete, convida o rei, e naquele momento ela ainda não conta o que está acontecendo. E no segundo banquete, ela prepara esse segundo banquete e pede para que convide Amã. E nesse banquete, sim, ela fala o quanto o seu povo estava correndo perigo, o quanto o seu povo estava correndo risco, e tudo que Amã havia feito e planejado para destruir o povo de Deus. E o rei, ele manda com que Amã fosse ali destruído, da mesma forma que Amã havia planejado contra o povo de Deus. Ele foi ali enforcado naquela forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Queridos, e diante de toda essa história, nós vemos ali uma mulher
forte, uma mulher que se deixou ser usada por Deus para um grande propósito. Deus usou a vida de Esther como um instrumento, como um canal de bênção, de livramento para o povo de Deus. E através dessa história eu vejo ali qualidades tremendas, extraordinárias na vida desta mulher. Primeiro, Esther, ela passa por todo um processo de preparação para ela chegar até diante do rei, para ela ser escolhida rainha. Esther, ela passa por todo um processo. Quantas vezes nós passamos tantos processos na nossa vida? E esses processos, eles são para nos preparar para tudo aquilo que o Senhor tem para realizar na minha e na tua vida. Então, creia, confie, espera, saiba passar pelos processos de Deus na tua vida. Não sei qual o processo que você está passando, qual a situação em que você está passando, mas este processo, ele não vai te matar. Esse processo é para que a glória do Senhor seja manifestada na tua vida. A segunda qualidade que eu vejo ali em Esther, ela busca do Senhor o refúgio. Naquele momento, quando Esther convoca o povo para estar orando, para estar consagrando, ela está crendo que o livramento não virá do homem. O livramento não viria da parte do rei, mas o livramento viria sim da parte do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus por tudo isso. Esther ainda obedece e confia no Senhor. Ela sabe que das mãos do Senhor viria o seu socorro. Esther, ainda eu vejo outra qualidade de Esther. Esther é uma mulher muito corajosa. Ela não desiste, ela colocou a sua vida em risco, chega até diante do rei, mesmo tendo a sua vida em risco, porque se o rei ele não chamasse, não achasse graça, Esther poderia ser morta ali naquele lugar. Mas Esther, ela coloca a sua vida em risco em prol de um propósito que Deus já tinha colocado no seu coração, em prol do livramento do povo de Deus. Então, outra qualidade que eu vejo ali em Esther é a coragem, uma mulher de muita coragem. E Esther, ela ainda torna-se um grande instrumento, ela se deixa usar por Deus. Deus quer te usar com grande sabedoria para você saber o tempo certo de falar e o tempo certo de se calar. E que a vida de Esther, as qualidades de Esther, tudo aquilo que Esther fez, sirva como um grande exemplo para as nossas vidas. E que possamos ser Estés, do Senhor nesta terra nos últimos dias. Que Deus abençoe a todos.